E aí, meu povo, sejam bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre espionagem no âmbito do direito internacional, no âmbito das relações internacionais. Que bom que você chegou já no segundo vídeo, né? Mostra interesse no tema. E agora a gente vai para uma parte muito importante, que é a gente entender o que que é espionagem no fim das contas. Espionagem não é filme do James Bond. A espionagem não é necessariamente uma coisa de filme. Então a gente precisa entender exatamente o que que eu quero dizer com espionagem, como que a gente vai trabalhar a espionagem aqui, e também fazer diferença, né? A diferenciação da espionagem clássica, da espionagem contemporânea, cibernética, muitas vezes, e da chamada inteligência aberta. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Só fazendo aquele pedido, aquele lembrete, já curte logo, para deixar marcado aí que você gostou, porque aí eu vou saber que esse é o tipo de conteúdo que você quer continuar assistindo. Então, essa é uma métrica bem interessante para o canal evoluir do jeito que você quer, tá? Então vamos lá. Ó, temos três coisas que temos que entender: a espionagem dita clássica, a espionagem cibernética e a chamada inteligência de dados abertos, inteligência aberta ou SINT. Isso aqui não é um vídeo exaustivo sobre isso, sobre qualquer um desses três temas, tá? Então, tenham em mente que eu não quero encerrar o assunto. E a gente só vai apresentar definições para a gente conseguir entender melhor os outros pontos que a gente vai explorar daqui em diante, tá? Então, em termos gerais, a gente pode definir espionagem como uma coleta secreta e não autorizada, tá? De informações sensíveis, pertencentes a um outro estado ou a um outro ator internacional. Uma organização internacional, por exemplo, nada impede de um OI ser espionada, tá? Então vejam que eu já estou tirando fora aqui espionagem corporativa, né, espionagem industrial. Eu vou focar nestes vídeos aqui na espionagem de estado para estado, tá? E é assim que eu vou conseguir diferenciar também a espionagem da chamada inteligência aberta, tá bom? Então vejam que essa definição ela comporta algumas modalidades, tá? Como a espionagem clássica, que é aquela que usa de agentes humanos, tá? Para infiltração em instituições estatais, instituições militares, instituições diplomáticas, visando a obtenção de informações estratégicas, tá? Então, aqui é o que a gente mais está acostumado a pensar a respeito de espionagem. Nem sempre, pessoal, esse espião vai ser um estrangeiro, galanzão, né? Infiltrado, colocado ali dentro. Às vezes ele é recrutado dentro do próprio Estado. E isso pode ter consequências importantes para a vida do espião, ou para a morte, né? Do espião. Aí vai depender do país, né? Vai depender do caso concreto. Então, é, essa é a espionagem clássica. E hoje a gente tem que falar da espionagem cibernética, que vai ser a coleta a coleta ilícita de dados, tá? Pelo meio digital, normalmente via invasão de sistema, interceptação de comunicação, também pode ser, ataques a infraestruturas críticas, tá? Tanto a invasão quanto a interceptação são as formas mais conhecidas, tá? A gente até pode explorar isso mais para frente, fazer um outro vídeo sobre espionagem cibernética, mas agora a gente vai deixar dessa maneira. Se você acha que é uma boa ideia, comenta, e aí eu vou saber, né? Se você não falar, eu não vou saber, tá? E por fim, a gente tem a inteligência de fontes abertas, que hoje se fala OSINT, tá? Usa a expressão, é, essa sigla em inglês, que consiste na coleta de informações públicas, tá? Disponíveis em meio de comunicação, rede social, documento oficial. Aqui a gente não tem uma violação de sigilo, tá? Necessariamente. Aí tem outras discussões no mundo da proteção de dados, privacidade, etc. Não vamos entrar nela. Mas vejam que aqui, essa coleta, ela não viola sigilo, porque são de dados públicos. Mas isso não significa que vai ser menos importante, muito pelo contrário. A inteligência de fontes abertas hoje, a OSINT, ela é cada vez mais relevante para os estados, para empresas, dependendo do ramo da empresa. Então, ainda assim, a inteligência, o SINT, ela pode ser utilizada de maneira estratégica, nada impede. Em conjunto com outras formas de espionagem, isso aqui pode ser um instrumento muito valioso, tá?
Então, agora que a gente fez essa definição, dito isso tudo, a gente consegue pensar, tá, então a espionagem é uma prática lícita ou ilícita no ponto internacional? E, de novo, legislações internas poderão ter a sua regulação sobre esse tópico. Mas, do ponto de vista do direito internacional, não existe uma regulação clara, tá? Não existe. Você não tem um tratado internacional, assim, de universal, no sentido de abarca a maior parte dos estados, ou todos os estados, que proíba ou que permita, tá? Então, grande parte da doutrina atual ela vai considerar a espionagem como uma prática ilícita em abstrato. É contrário aos, por quê? Porque é contrário aos princípios, dos princípios gerais do direito internacional, né? Como a soberania e como a não intervenção. Então, você não vai encontrar num tratado, você não vai encontrar isso escrito. Mas ela, sem dúvida, viola não intervenção e viola a soberania do Estado, tá? Mas do ponto de vista político, ela é tolerada porque todo mundo faz. É aquele ilícito que todo mundo comete, igual atravessar fora da faixa, né? É um ilícito que todo mundo faz. Não façam isso, tá? Não, não, não violem leis. É, Então, é uma coisa que todos fazem, tá? Mas que você ainda assim considera como proibido. Mas, de novo, não é um proibido que está escrito. Você não vai encontrar isso escrito em lugar algum, tá? Então, na prática, o que que a gente tem observado? Que a espionagem, quando é descoberta, o Estado lesado ele reage de maneira político-diplomática. Porque, às vezes, o espião ele vai ter imunidade diplomática, também tema para outra aula, tá? Ele vai ter imunidade, então isso pode envolver expulsão de diplomatas, protestos formais, sanções, cancelamento de visitas diplomáticas, de chefe de Estado, de chefe de governo, esse tipo de coisa, tá? Mas nem sempre, quando a gente fala de internacional, assim, de um agente internacional espionando, raramente isso vai para uma jurisdição internacional, tá? Então isso reflete a ambiguidade entre a condenação formal e a aceitação tácita da espionagem como parte do jogo. Porque, de novo, todos os estados fazem isso. Então, muitas vezes o problema não é a espionagem em si, né? Para o Estado. O problema é quando é pego para o Estado ter o seu espião. E ele fica monitorando ativamente a espionagem praticada por estrangeiros, ao mesmo tempo em que ele busca espionar e não ser pego, tá? Então vejam que, pro direito internacional, a espionagem ela está num limbo, né? Numa zona cinzenta. Ela é amplamente exercida, mas raramente a gente vê consequências judiciais dessa espionagem quando a gente fala de agentes internacionais. Temos casos internos em que as pessoas que são pegas quando estão submetidas à jurisdição do Estado, elas podem ser julgadas e condenadas. Inclusive de agentes internos também, desculpa, internacionais também, podem eventualmente serem julgados e condenados, mas não é o mais comum, tá? Não é a prática. Então, a espionagem, ela é interessante porque ela desafia os próprios limites da normatividade internacional. E no próximo vídeo a gente vai continuar explorando ainda mais essa ambiguidade, essa zona cinzenta que é a espionagem. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aguardo vocês no próximo. Meus caros, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.